Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar aqui o tema filosofia, tá? Tema transversal, né? Vocês sabem, nós esgotamos o nosso livro, tá? E vamos agora trabalhar alguns temas transversais, que a gente vai fazer nossas aulas, slides, e depois a gente repassa para vocês alguma apostila, tá? Para nós irmos debatendo e aprendendo. Hoje vamos trabalhar em filosofia um tema chamado virtudes e vícios, ou vícios e virtudes, tanto faz, né? O que nós, a partir do livro, né, a partir dos nossos estudos, nós entendemos o que seja virtudes, o que seja vícios, né? A gente pode reportar aqui alguns autores, tá? Então a gente vai entender isso aqui de uma forma bem prática, rápida, tá? Que são temas bem facezinhos de entendermos essa realidade em nossa sociedade, né? Os vícios e as virtudes. Então, bora lá. Fundamentos. Fundamentos. O que seriam virtudes, turma? Virtudes é o equilíbrio entre dois vícios, tá? Aristóteles vai dizer na leitura da apostila que eu vou para vocês vão perceber que virtude é o equilíbrio. Justamente saber do problema e me resguardar dele. De saber me defender dos problemas. E o que seriam os vícios? O vício é justamente o cair de cabeça no problema. É aceitar o problema e transformar o problema em algo cotidiano. Participar de forma prática do problema. Então, quer dizer, virtude é uma defesa, é o reconhecimento do problema e me defender e saber sair do problema. E o vício é entrar de cabeça no problema, seja ele que o problema for, tá? Aqui fala do excesso ou carência, né? É algo que é em excesso ou algo que faz parte de uma carência existencial, né? Aí os vícios na questão do consumismo, do ter, né? Enfim, ou a falta, né? A falta do amor, do carinho, do respeito, tá? Muitas pessoas, infelizmente, estão pautadas muito dentro dessas duas esferas do vício, né? O excesso do querer, do poder, ou a carência do ser, de ser ou alguém, tá? A gente viu agora um exemplo bem claro, foi essa questão da corrupção agora, né? 1 bilhão de reais, né? Da saúde, né? O excesso do querer, do ter, do poder, dos bens materiais e a carência de se sentir superior, sempre ser superior ao outro, tá? São vícios que levam o quê? Leva ao crime, leva à corrupção, leva, enfim, a algo negativo. Isso não é virtuoso, isso é vício. Então, vício atrapalha a nós e atrapalha aos outros. Virtude gera gera elementos positivos, né? Virtude gera equidade, virtude gera empatia, solidariedade, bondade, justiça, mansidão. Aí vocês vão ver no livro de vocês vários exemplos de virtude, como a coragem, a temperança, a liberdade, né? Magnificência, prudência, generosidade. Vão ver classificar várias formas de virtudes, mas também vamos criar várias formas de vícios, tanto por excesso como por carência, né? Carência seria a falta, tá no livro de vocês, na apostila de vocês, e o excesso também está na apostila. Aí tá lá, elejam 2 daquilo que vocês têm. Professor, mas nós não temos vícios. Temos sim. Eu, você, todo mundo tem os nossos vícios, nossos pecados, né? Nossas fraquezas. É normal, turma, tá? Não fiquem com medo, não. O que não pode é a gente vivenciar isso, né, no cotidiano.
que não pode é fraquejar. Cair pode, tá? Uma vez, caia e levante-se, tá? Não repita os mesmos erros. Agora, ficar persistindo nos mesmos erros, aí já é por excesso ou por carência, tá bom? Beleza, deu para entender essa diferença entre virtude e vícios. Tá? Algumas questões, né? Vícios e virtudes são prazeres e momentâneos, né? Momentâneos. Virtudes são morais e particulares. Vícios são fáceis de serem adquiridos. É um fato. Virtude se aprende com o tempo. Concordam? Vício nos torna egoístas. Virtude nos torna altruístas. Né? O que seria o altruísmo? É a pessoa que preza pela solidariedade, pela empatia, né? Não antipatia, empatia, né? Ver o outro com um olhar caridoso, né? Amoroso. Por isso que diz que virtude é a arete. Então, o que seria o arete? Essa manifestação do bom caráter, uma manifestação de um hábito bom. Alguém que diz assim: por que você faz as coisas corretas? Porque é o certo. Lembra da ética kantiana? Por que você faz a coisa correta? Porque é o certo, é justo. Então, é a ideia do arete. Virtude é arete, algo que deveria ser habitual em nós. Mas como se adquirir a virtude? Sócrates dizia que se adquiria a virtude a partir do conhecimento. Beleza, conhecimento não só, mas presta atenção. Sócrates dizia que a virtude se adquiria pelo conhecimento. Mas lendo que conhecimento não está inserido diretamente a ideia de o aprendizado acadêmico. Quando ele fala de conhecimento, ele está falando de conhecimento acadêmico e mais conhecimento de vida, experiências de vida. Porque se você for pensar, analisar, a maioria das pessoas corruptas que fazem coisas erradas, que roubam milhões, são pessoas que frequentaram grandes e importantes universidades. São advogados, são médicos, os caras que roubaram aí o dinheiro da saúde, médicos, né? Advogados, né? Pessoas que utilizaram o seu conhecimento para fins perversos. Então, quando Sócrates fala de conhecimento, ele está sugerindo o conhecimento acadêmico, que é importante, a adquisição de novos dados, mas também o conhecimento e a experiência de vida, saber distinguir entre o certo e o errado. Né? Então tá aí. Por isso que virtude é arete, o preenchimento de conhecimento acadêmico e experiências de vida, formando uma virtude bem eficaz. Tá? Estudei na melhor universidade e tenho caráter. Pronto, aí você estaria uma pessoa virtuosa. Se você frequentou uma boa universidade, mas se deixa corromper, é corrupto, rouba dinheiro público, né? Você fura fila lá do posto de saúde, lá da lotérica, você está cometendo um vício, um erro, tá? Então, virtude é estudo e bom caráter, beleza? Vamos lá. Aqui é o fenômeno prático, né, da virtudes e vícios. Virtude nos possibilita coisas positivas, tá? E vícios nos proporcionam coisas negativas. A ideia do bem e do mal, tá? Uma ideia muito cristã, né? Mas só para vocês entenderem, né? Nos traz fatores positivos as virtudes, nos traz fatores negativos os vícios. Beleza. Algo importante que nós deveríamos saber é que Aristóteles trabalha, sabem, vocês vão ver isso aí, que Aristóteles trabalha uma ideia de uma virtude, né? Quem nos ensina a ser virtuosos? Conhecimento acadêmico, mas começa lá no início, tá? Qual é? Ética Nicômaco. O que seria isso? É uma obra de Aristóteles. Uma obra que diz o seguinte, no livro 1 diz o seguinte:
é o ensinamento do pai para o filho de como o filho deve agir no meio social. Ética Nicômaco, né? Ética a Nicômaco. Quem é Nicômaco? É o filho de Aristóteles, tá? Um filho idealizado por Aristóteles, né? Que ele vai ensinar o seu filho, Nicômaco, a se tornar uma pessoa ética, a se tornar uma pessoa virtuosa, inserindo o moleque conhecimento, botando ele para estudar, mas também ensinando valores como o bem, a mansidão, a paz, a tolerância, o respeito. Isso possibilitará a Nicômaco se tornar um adulto, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto virtuoso. Tá? Não sei se vocês já ouviram isso. Tá? Alguém dizer, vai para a escola para se tornar uma pessoa educada, para aprender para ser educado, a ser gente. Né? Os antigos falavam isso. Né? Minha parte está certa, tá? Minha parte. Porque a outra parte qual é? É o ensinamento do pai e da mãe de casa. Então, fez o propósito pela metade. Colocar o menino na escola. Ponto. Beleza. Uma boa escola vai possibilitar que ele alcance uma boa universidade, seja um bom profissional. Porém, entrelaçado com isso, deve vir os ensinamentos de vida. Os chamados conselhos, né? Exemplos, mais que palavras, os exemplos devem estar bem próximos dessa relação entre pai e filho. Aí sim, com uma boa educação acadêmica e uma boa educação de vida, de valores, Nicômaco se tornará um indivíduo virtuoso, que pode ocorrer, pode falhar, pode cometer um erro, um vício, mas porém reconhece e tenta superá-los, como está lá no livro 2 de Ética Nicômaco. Ele comete erros, é normal cometer erros, o que não é normal é persistir nesses erros. Tudo bem? Então vamos lá, olha só, a gente volta. A virtude é a justa medida, né? O que seria a justa medida? Equilibrar estudo acadêmico com qualidade e consciência moral, né? Saber reconhecer os teus defeitos, os teus vícios, né? Os teus, vamos dizer assim, os teus defeitos mesmo, né? Reconhecer que você tem limites, né? Eu reconheço isso. Então é a justa medida. Como fosse uma balança, né? Eu sei até onde eu posso ir. Meu limite até aqui. Até aqui tá beleza. Daqui para cá, se eu tentar, pode acontecer algum problema. É você saber fazer isso, viu, alunos? Vocês já estão na adolescência, na fase, na puberdade, vocês têm que saber o limite de vocês. Tá? Alguém vai te dizer. A escola vai te ensinar academicamente a biologia. Alguém vai te dizer o que pode e o que não pode. Mas quando chegar o momento, quem vai dar a justa medida? Você mesmo. É você o maior responsável por você. Tá? Principalmente nessa fase meio louca da puberdade, né? Então, você ajusta a medida de tomar decisões coerentes, corretas, tá? Você não se deixar, você reconhece o problema, reconhece seu limite e você não faz, você não dá margem ao mal, ao capetinha lá que nós vimos lá na figura anterior, tá? Então, a aplicação da moral, né? De uma regra moral, de uma maneira correta de agir. Quando a gente fala de moral, não é apontar o dedo para os outros. Né? Eu sou uma pessoa moral, você é um imoral. Né? Eu sou do bem, você é do mal. Eu sou correto, você é incorreto. Não. Alguém que é moral jamais vai fazer isso. Alguém que é ético e virtuoso jamais vai apontar o dedo para a falha do outro. Pelo contrário, ele vai acolher o outro pela mão, tá? Vai levantar e vai ajudar que este outro que cometeu os seus erros possa se redimir, possa se tornar uma pessoa virtuosa. Aí ele está ajudando. Julgar, apontar o dedo para os outros não ajuda ninguém. Pelo contrário,
atrapalha, gera mais caos, gera mais vícios, isto é, problemas para você e a sociedade, beleza? Consequência lógica das virtudes, está aí, o respeito, né? A respeito da religião do outro, né? A tolerância religiosa, o respeito até para aqueles que não têm religião, tem que se respeitar, né? São seres humanos, o respeito racial, né? Trazer a paz, o respeito pela educação, pela socialização, o respeito pelo meio ambiente, pela sustentabilidade, pelo progresso, mas de um progresso sustentável, tá? Então, essas são as consequências lógicas. É como se fosse uma soma. 2 mais 2 dá quanto? O resultado lógico seria o 4, né? O resultado lógico de uma vida que prega virtudes é essa. Respeito, a dignidade do outro, a diferença do outro, respeito pela questão étnica, respeito pela educação, pela criança, pelo valor da vida, respeito pela natureza, valor da vida, respeito. Ter empatia, ser solidário. Tá? Essas são só coisas positivas geradas pelas virtudes. Lembre-se disso. A gente abandona aqui os vícios e foca nas virtudes, beleza? E a gente finaliza com esta figura emblemática aqui. Se vocês nunca ouviram falar, tá? Aí a questão dos valores e contravalores, né? Você nunca bens materiais, bens espirituais, virtudes de valores espirituais, virtudes de valores materiais, faz parte, tá, galera? Os valores materiais é aquela ideia de eu tenho valorizar o trabalho, tá? Uma casa, uma dignidade. Valores espirituais, valor de não se apegar demais aos bens materiais, né? Não é o apego, né? Usufruo de uma forma coerente e correta, né? E alguém que proporcionou isso foi esse cidadão aí, que é chamado profeta da gentileza, né? No meado dos anos ali 80, né? Vocês nem eram vivos, esse cara vivia no Rio de Janeiro, denominado o profeta gentileza, profeta da gentileza. Tá? Esse cidadão pregava mensagens de gentileza em quase toda a cidade do Rio de Janeiro, centro urbano do Rio de Janeiro. Tinha frases, e até me falaram que até hoje as pessoas preservam esses monumentos com essas frases do profeta gentileza. Um homem simples, tá? Que procurou, através de boas atitudes, tentar proporcionar uma cidade educada, gentil, né? Eficácia. A gentileza é uma virtude? É uma virtude, é a virtude da paz, tá? A virtude da equidade, da solidariedade. Então a gente encerra com o profeta gentileza. Sejam gentis, sejam amorosos, respeitem as pessoas, tá bom? Tá aí a nossa aula, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tem um bichinho zoando aí, mas não ligue para ele, tá? Não tem como eu localizar o cidadão, tá? Espero ter ajudado. Até a próxima aula. A próxima aula será só sociologia. Hoje só filosofia, para a semana somente sociologia. Beleza? Até a nossa próxima aula. Valeu!